Olá, seres de luz, estou aqui de volta e hoje nós vamos fazer uma leitura e alguns comentários sobre alguns parágrafos da nossa coletânea de livros O Despertar da Consciência. Falando sobre a coletânea de livros O Despertar da Consciência, eu tenho falado para vocês, comecei a falar na verdade desde a semana passada, que foi na promoção Black Friday, que essa coletânea de livros está em um valor promocional. E a Universo Livros, ela vai encerrar essa promoção amanhã. Essa promoção estará encerrando. Então, se você ainda não adquiriu a sua coletânea, ainda dá tempo. Corra que ainda dá tempo de você pegar no valor promocional. Se você estiver vendo esse vídeo e já passou o valor promocional, não tem problema. Essa coletânea de livros não tem preço. Vale mais que qualquer dinheiro. Vale milhões, milhões e milhões e milhões. Então, qualquer valor que estiver sendo cobrado, ainda assim é simbólica. Porque realmente é fora desse mundo os ensinamentos do Neville que está contido nessa coletânea em 7 livros. A Universo Livros fez esse valor promocional, não está cobrando frete e nem está cobrando juro nas parcelas. Você pode dividir em até 12 vezes sem juros. E ainda tem os brindes, os separadores de página, enfim, tem muita coisinha. Vai lá no site lá e confere todas as informações que eu estou passando de uma forma rápida e lá está de uma forma detalhada. O link está aqui embaixo, ok? Mas aproveite a promoção que ainda dá tempo. E se você está vendo o vídeo e já passou a promoção, da mesma forma, adquira esse conteúdo que é fora desse mundo, ok? Nós vamos fazer a leitura hoje a partir da página 148, para quem tem esse livro, essa coletânea de livros aí em casa. Muitos aqui do canal têm. Então, você pode acompanhar onde que eu vou fazer a leitura aqui. É da página 148 a 151. Eu não vou fazer uma leitura direta, eu vou fazer a leitura de alguns parágrafos e fazer um comentário, um acréscimo de informações mais atualizadas do dia a dia, ok? Vamos lá. Para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo que não tem, lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. Embora muitos vejam esta afirmação com um dos mais cruéis e injustos dos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. Muitos veem essa passagem bíblica como injusta e cruel. Ao longo dos séculos foi interpretado assim. Por que para aqueles que têm tem que ser dado mais e para aqueles que não têm, até o pouco que tem que ser tirado? Isso seria a mesma coisa de dizer, que ele fala um pouquinho mais à frente também, Aos ricos, dê mais aos ricos, para que eles continuem a ser ricos. E aos pobres, tira o pouco que eles têm, para eles continuarem a ser pobres. Para aquele que tem saúde, continue dando para eles mais saúde, e eles terão mais saúde. Porém, aqueles que são doentes, até o pouquinho de saúde que eles têm, que mantém eles em pé, lhes será tirado para que eles caiam de vez e morram. Parece ser cruel, E é duro, mas você vai entender isso na raiz. Eu vou te explicar aqui passo a passo por que essa lei se aplica assim, ok? Porque para aquele que tem, mais será dado. Tem o quê? Tem consciência de ser. A pessoa tem consciência de prosperidade, mais lhe será dado prosperidade. Se ela tem consciência de pobreza, mais coisa lhe faltará para ela manter-se na pobreza e ficar cada vez mais pobre. Porque para aquele que tem, mais será dado. Então é isso, é consciência. Aquele que tem a consciência de prosperidade, aquele que tem a consciência de saúde, tem a consciência de liberdade, mais lhe será dado. Isso é intrigante. Quando nós vemos casos de desastres naturais, ou até mesmo uma enchente em um rio, numa cidade, chuvas, enfim, qualquer coisa. Quem é que é afetado primeiro? Os pobres. A grande maioria são pobres, são aquelas pessoas que vivem na beira ali dos canais de esgoto, na beira dos rios, nas encostas, nos morros. É só chover e começa a ter deslizamento de terras e invade os barracos, destrói as casas.
E aí, aquilo é chocante de se ver, né? A pessoa só tem um fogão ali, uma geladeira e um colchãozinho e poucos móveis e a chuva destrói tudo. E ali ela fica desamparada e ela diz agora, eu vou ter que reconstruir tudo de novo, eu perdi tudo. Mas ao longo do tempo essa pessoa tinha consciência de quê? De escassez, de pobreza, ela se autoafirmava o tempo todo, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas lhe será dado. Em vez de ela prosperar, o que acontece? Ela perde para ela continuar na escassez. Se ela inverter essa consciência de ser, e ao invés de focar na vida limitante, nas dificuldades, barreiras, empecilhos, ela focar na abundância, que esse planeta é pura abundância, o mundo é pura abundância, tem dinheiro para todos, tem tudo para todos nesse planeta. Ao invés de focar nisso, a pessoa foca ao contrário. Não tem espaço para mim, eu não tenho conhecimentos, eu não tenho estudos, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí a pessoa entra nesse mundo de escassez. E aí está dizendo, ó, para aquele que tem, mais lhe será dado. Tem consciência de escassez? Vai ser dado mais consciência de escassez, para que ele viva no mundo com escassez. Tem consciência de prosperidade e abundância? Mais lhe será dado para que ele viva em abundância. Isso parece ser cruel, mas é uma lei. Não sou eu que estou dizendo isso. Esse ensinamento aqui foi dito há mais de 2000 anos. E antes de ser dito há 2000 anos, os mestres sábios e pessoas de consciência desenvolvida sabiam disso. Mas está registrado aqui, ó, há mais de 2000 anos, só que poucas pessoas entenderam isso. Aí o Neville continua a dizer aqui, ó, a ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica e nem o exime das suas consequências. Ou seja, não saber disso, ser ignorante em relação a isso, não exime, não anula a lei continua a ser aplicada da mesma forma. Seria o mesmo exemplo de uma pessoa pegar um carro e sair no trânsito, mas ela não sabe dirigir, ela não conhece as leis de trânsito. Só por isso a lei de trânsito iria mudar para ela? Não, a lei continua funcionando da mesma forma. Ela que teria que aprender sobre a lei, mas ela não sabe. Então o que vai acontecer? Ela vai bater em outra pessoa, ela vai cometer um acidente, ela vai, enfim, alguma coisa pode acontecer porque ela não sabe. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. Não importa se a pessoa é brasileiro, japonês, africano ou de qualquer outro país, ou se ela é baixa, magra, alta, gorda, negra, branca, criança, adulto, paralítico, saudável. A lei é imparcial, serve para todos, opera na vida de todos. Aí ele continua dizendo aqui, ó, de acordo com esta lei imutável, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Foi o que eu falei aqui antes. Você só pode ter e viver aquilo que você está consciente de ser. Se você não está consciente de ser, não é possível de se manifestar essa realidade no mundo físico. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Quem está em sintonia com a pobreza? Aquele que é pobre está em sintonia com a pobreza e permanece em sintonia com a pobreza. Aquele que é doente e permanece em sintonia com a doença, continua doente. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Aquele que tem prosperidade, a consciência dele é de prosperidade, então a escassez move-se para longe dele. Aquele que tem saúde, acredita na saúde, que é o nosso estado natural, a doença move-se para longe dele. Por isso ele diz aqui, ó, todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Então ele está dizendo isso, eu estou colocando aqui de uma forma muito clara, muito objetiva, que até uma criança entende. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo essa divisão voltaria a ser desproporcional como originalmente. Por que isso?
Por quê? Pelo princípio que eu falei lá. Você só pode ter e viver aquilo que você é consciente de ser. Já houve vários movimentos políticos ao longo dos séculos para poder criar essa igualdade social. Comunismo, socialismo e outros ismos, que tinham como objetivo criar uma sociedade igualitária, que todos tivessem a mesma proporção de bens. Mas isso não deu certo, não funcionou, porque está indo contra a lei. É forçar o rico, ou seja, aquele que tem a consciência de ser, em dar para aquele que não tem a consciência de ser. Não funciona. Por isso que esses partidos não deram certo, esses movimentos não deram certo. O movimento que ainda está funcionando é o capitalismo, porque o capitalismo dá essa liberdade. Quem tem é quem merece. E parece ser duro isso, mas é assim. Quem tem é quem merece. Ou seja, se a pessoa tem a consciência de ser, de ter, ela terá. Porque está dizendo aqui, ó, para aquele que tem, mais será dado. E é assim que nós vemos no dia a dia. E está de acordo com a lei. Agora, ao contrário, não está de acordo com a lei. Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, já houve, ou tem, né, alguns benefícios que está em desacordo com a lei. Embora faça-se uns ajustes para lá e para cá, e fica mantendo isso equilibrado, mas está em desarmonia com a lei. Mas eu não vou nem precisar falar aqui, que talvez vocês já entenderam aí. Mas o princípio é esse. Se tirar de todos os ricos, por exemplo, se falando de bens aqui, dividirem todas as coisas em pouquíssimo tempo, aqueles que têm a consciência de prosperidade e riqueza, ou seja, aqueles que eram ricos, voltarão a ser ricos, e aqueles que eram pobres voltarão a ser pobres. Nós vemos isso muito comum no dia a dia. Pessoas que recebem uma herança e depois perdem tudo, para voltar a ser o que elas são de fato. Que recebe um prêmio de uma loteria e depois perde. Vai acabando, até ela volta para onde estava, porque ela está consciente de ser aquilo. Eu estava vendo aqui no YouTube um vídeo muito intrigante, onde o YouTube ali está mostrando o que aconteceu com algumas casas daquelas que o Luciano Huck reformou. Ele reforma e dá a casa para a pessoa novinha em folha, linda, linda, linda. E a pessoa fica todo feliz. E ele fala, daqui 6 meses, 1 ano, eu vou voltar aqui para ver como está essa casa. Para ver como está essa casa. E aí ele volta. E algumas casas daquelas estavam praticamente destruídas. Sujas, acabadas, mal cuidadas. Uma lá tinha tanto entulho, tanta bagunça. Percebe? Não adianta. A pessoa pode dar para aquela pessoa, mas ela não tem a consciência de ser. Então ela vai se equilibrar. Com mais alguns anos, aquela casa volta a ser um barraco, porque ela está acostumada a viver em um barraco. É a natureza dela. Alguns não entendem isso. Pode dar um carro novo, zerado, para uma pessoa que não tem consciência de ser, de manter aquilo. O que vai acontecer? Em pouco tempo aquele carro vai começar a ficar, ele vai passar a ficar sujo, vai começar a oxidar, aquela pessoa vai esbarrar em algum lugar, bater, vai ficar amassado, ela não vai arrumar, depois ela bate em outro lugar, amassa um pouco, bate em outro lugar, amassa um pouco, em pouco tempo o carro vira uma sucata, aí o carro se equilibra com ela. É assim. Já a pessoa que tem a consciência de ser, ela é cuidadosa. Sujou, lava. Amassou um pouquinho, vamos desamassar. E vai ter aquele cuidado. Quando o carro começou a ficar já um pouco gasto, vou vender e comprar um carro novo. Ah, mas a pessoa tem condição. Não é isso. É a consciência de ser. O outro tem a consciência de ser da escassez, da pobreza. Então não adianta dar. Ah, mas então não pode dar o presente, não pode dar coisa para os outros? Pode dar. Aqui a nossa conversa é que a lei é imparcial e ela se equilibra. Se a pessoa tem a consciência de ser aquilo, só ela querendo mudar, ela mudará, não vindo de fora. Por outro lado, uma pessoa pode sair do absoluto zero e subir. Como nós vemos bastante isso também, né? As pessoas saem do absoluto zero, elas mudam aquela consciência de ser para outro estado. E assim elas nem precisam ganhar, elas constroem, elas manifestam. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça essa lei imutável da expressão. Então, sempre houve, ao longo da história, esses movimentos.
E até hoje muitas pessoas dizem isso. Ah, os ricos são miseráveis, gananciosos, eles tinham que vender tudo e dividir com os pobres, mas fica tomando dos pobres, escravizando os pobres. Só da pessoa falar isso, a consciência dela de ser já é de pobreza, escassez, limitação, é um pensamento totalmente errado e ela está indo totalmente contra a lei. É muito mais fácil ela, com essa consciência, perder o que ela tem do que ela conseguir. Foi feito isso várias vezes ao longo do século, mas não deu certo. Por isso o Neves está dizendo aqui, ó, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, ou seja, essas pessoas que ficam dizendo isso, que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça essa lei imutável da expressão. Reconhecer a lei é entrar em sintonia com a lei. Conscientemente afirme-se ser como você deseja ser. Conscientemente afirme-se ser o que você deseja ser. E passe a viver isso no seu dia a dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E você será, com certeza. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido, as pessoas na inconsciência no dia a dia, isso é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Realmente, aquele que tem a consciência, o conhecimento, sabe que é uma lei justa e misericordiosa. Injusto seria ao contrário. Se aqueles que não têm consciência de ser, tivesse, e aqueles que têm consciência de ser, não tivesse, ou ficasse um desequilíbrio, mas a lei é imparcial, a lei não muda, é como a eletricidade. Se a pessoa sabe que a eletricidade funciona ou não funciona, não importa, a eletricidade funciona. Não funciona, vou colocar a mão. Coloca a mão para ver, funciona. É uma lei, a eletricidade é uma lei, a gravidade é uma lei no nosso plano físico. Então, ser de luz, reflita sobre isso que eu disse aqui hoje e tome cuidado com as suas palavras, os seus pensamentos direcionados aos outros, direcionado a si mesmo. Enfim, acompanhe sempre aqui os conteúdos e vá entrando em equilíbrio que com certeza você verá em seu mundo grandes maravilhas, ok? Eu vou ficando por aqui, o link desse livro está aqui embaixo, você pode ver só em algumas leituras que eu faço aqui, que é uma verdadeira joia rara fora desse mundo, e eu desejo que você adquira e que você faça um bom estudo e aplique na sua vida, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.